quando a bolsa e os ativos de risco estavam prontos para decolar, surgiu uma tempestade que acabou adiando esse voo, né? Acho que está falando aqui de dois principais fatores. O primeiro, que a gente estava conversando aqui antes do programa começar, que é essa disparada dos juros dos títulos norte-americanos, as treasuries, né? São uma grande referência de todos os mercados. Então, quando as taxas sobem, elas acabam arrastando todos os ativos do mundo e não só do Brasil. Mas, né, também temos aqui os nossos próprios desafios, aquela neblina fiscal que tanto assolou a Bolsa, desde a vitória do presidente Lula nas eleições, parece que está de volta, né, voltou a fechar o tempo por aqui. Então, eu queria começar a nossa conversa exatamente nesse ponto, né? Me lembro da última entrevista que você deu para o Seu Dinheiro no ano passado. Você tinha um cenário relativamente otimista para Uhum. o governo Lula. As eleições ainda não tinham acontecido, mas o Lula já era, naquele momento, o grande favorito. E você traçou um cenário relativamente positivo para o governo Lula. Agora, eu queria saber a tua avaliação, né? Passou um ano daquela entrevista e a gente está com praticamente um ano, de vitória e 10 meses de governo Lula. Qual que é a tua visão? A gente, inclusive, teve uma piora da percepção do mercado nas últimas semanas com essa questão fiscal. E queria saber em que lado você está, né? A qual grupo você pertence? Daqueles que estão mais pessimistas ou, enfim, você acredita que é algo passageiro essa neblina fiscal? Não, eu acho, Vini, assim, eu mantenho tudo que eu havia falado naquele momento. Para deixar claro, a minha orientação pessoal, ela é estritamente liberal nos costumes e na economia. Então, eu não tenho nenhuma simpatia pela esquerda intervencionista. Então, quando eu dizia que o Lula seria uma coisa construtiva para os mercados, seria no sentido de que o mercado havia colocado no preço um Lula muito pior do que aquele que ele seria na prática. Seja porque o Lula perceberia isso, seja porque restrições objetivas o colocariam na linha. Seja ela a aritmética básica das contas públicas, que fala, cara, se você quer ter dinheiro para fazer suas políticas sociais, para sua transição energética, seja lá mais o viajar com a Janja, você precisa de alguma maneira equilibrar essa história aqui, porque senão esse país vai explodir e aí vai ser ruim para todo mundo. Seja porque o Congresso hoje tem um peso enorme, o Congresso, a Câmara, ela é de centro-direita e o Senado é de direita. Então seria difícil. E também hoje foi dado, desde o governo Temer, uma transferência muito grande de poder e recursos e comando do orçamento, ou pelo menos um maior controle do orçamento, para o Congresso. Então essa turma está numa posição boa. Na verdade, assim, o Centrão está numa posição muito confortável. Ninguém quer mexer muito nas estruturas. Então tem um certo conservadorismo aqui, no sentido não de direita, mas no sentido de conservar as instituições tais como elas estão funcionando, porque elas estão funcionando bem para quem está lá. Então não tem muita ruptura. E o mercado foi para um modo ruptura em determinado momento, quando a bolsa foi ali para os 98 mil pontos. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho de fato que o Lula de campanha, ou o Lula que foi até março, tem sido um Lula muito melhor do que todos nós esperávamos. Todos nós, assim, como consenso de mercado, né? Porque a perspectiva é que seria um governo mais de centro-esquerda rosa do que vermelho. E acho que isso o mercado, em determinado momento, ia andar muito bem, como ele andou muito bem de abril a junho. Eu acho que, do ponto de vista objetivo, a gente tem um arcabouço fiscal que passa longe de ser ideal, mas ele é muito melhor, inclusive, do que foi feito em governos petistas anteriores. Então, a despesa real nos governos petistas anteriores cresceu a 6,5%. A gente, na pior dos mundos, vai crescer a 2,5%. Então, assim, cara, 2,5% não é bom, mas você esperava que fosse melhor? Não vai ser melhor, é um governo de esquerda, que deixou muito claro. Então, dentro do que se esperava, e o mercado se move na margem, não é no nível, então, assim, o que está no preço frente ao que realmente acontece, eu acho que foi um arcabouço fiscal, como resumiu o Stuberger, para mim foi o melhor resumo dado até agora, foi pior do que o necessário, muito melhor que o temido. Então, tanto que a bolsa subiu. Se tem eu costumo dizer isso, ó, você está na dúvida de alguma coisa, o melhor juiz é o mercado, porque aquilo ali contempla as várias opiniões de todo mundo. Então o mercado subiu. Então foi assim, ó, ok, o arcabouço fiscal. E a bolsa andou. Agora você tem essa aproximação junto ao Roberto Campos Neto, a política monetária continua com muito barulho, muito ruído, mas a política monetária tem sido tocada do ponto de vista técnico de uma maneira impecável.
os próprios diretores que foram colocados lá, que eram um grande temor, o Galípolo entrou lá e desde então tem se comportado como um coroinha. Então, perfeito, tem uma crítica você fazer ao cara. Então eu acho que a gente tem condições... Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, acho que o Brasil, internamente, aos trancos e barrancos, você entendendo as vicissitudes brasileiras, as limitações brasileiras, toda a dificuldade que é fazer, dado que temos um governo de esquerda, eu acho que o Brasil vai razoavelmente bem. E o ministro Haddad, tal como eu coloquei naquela época, também não sei se já tinha sido anunciado ou não o ministro Haddad quando a gente conversou há um ano atrás, mas... Era provável ministro. Era provável ministro, e se eu me manifestei a respeito, naquela época, quando ele foi anunciado, eu falei assim, olha, ele vai ser uma surpresa positiva, porque o ministro Haddad, ele tem a capacidade da escuta. Ele não é um radical, ele ouve, ele agrega e estive pessoalmente com ele e fiquei muito bem impressionado quando estive com ele há anos atrás e disse na época que o mercado o recebeu mal, mas achava injusto, que ele seria um bom ministro. E acho que ele tem sido um bom ministro, em várias frentes. Menos radical do que se esperava. O ministro da Fazenda no Brasil é um cargo técnico, mas político também. E às vezes eu acho que o peso político, ele é, inclusive, na prática, maior do que o técnico. Eu não tenho dúvida de que o ministro Paulo Guedes é um espetacular economista. Nenhuma dúvida. Eu tenho alguma dúvida se ele foi um espetacular ministro. Porque essas coisas não necessariamente são a mesma coisa. Não tenho dúvida de que o Haddad é muito pior economista do que o Paulo Guedes. Mas isso não é uma prova da ANPEC, uma prova que aprovam-se candidatos para mestrado em economia. Isso é o Ministério da Fazenda. E por que eu estou dizendo isso? Porque, desculpe, e eu já vou encerrar, estou ficando longo. A cartilha da prescrição técnica e teórica do que se deve fazer com a macro e a microeconomia brasileira, ela está dada. A política econômica brasileira, do que deve ser feito, todo mundo conhece. Se o Haddad quiser, liga lá pro Armínio ou pro Marcos Lisboa, e tá tudo lá. Tem aqui tudo, aqui, ó. Faz isso aqui e tá feito. A dificuldade de implementação. Tanto que tem um livro fantástico, recente, que diz a arte da política econômica. Porque a política econômica, ela é muito mais arte do que ciência. E o economista, ele é alguém que vem das ciências econômicas. Então, essas coisas, elas são confundidas, às vezes. E o Haddad tem essa habilidade política. Inclusive, agora, unindo as pontes com o Banco Central, com o Roberto Campos Neto sendo levado ao presidente Lula, que eu acho muito importante, não só para você tirar esse ruído entre as coisas, mas para você aproximar um pouco esse lado técnico da política econômica, você permitir uma interlocução com a ala mais bolsonarista, inclusive da Câmara, e você tirar um risco de cauda do que seria a sucessão no Banco Central. Então, acho que o Brasil, de alguma maneira, ele está rigorosamente alinhado com aquilo que eu havia falado que seria um momento mais positivo de Brasil. Como foi fantástico aquele abril a julho, até que a gente encontrou essa trombada de frente que o mundo encontrou, como você muito bem colocou, que é a alta dos treasuries. Mas para a gente fechar essa parte específica do Haddad, essa piora que a gente viu na percepção do mercado em relação ao ministro nos últimos meses, né, até refletido numa pesquisa que a Genial publicou, você vê como um problema, então, mais do mercado do que do próprio Haddad? Eu sinceramente não acho que tenha havido uma percepção do mercado pior em relação ao ministro. Até ao contrário, assim, as interlocuções que eu tenho é de que ele está muito próximo de banqueiros, de empresários, e tem ouvido e tem tentado construir, inclusive aqui, obviamente, não é porque é um santo, porque tem os seus próprios interesses, inclusive de ser presidente. Então ele quer se aproximar do establishment para, de alguma maneira, se cacifar a isso. Então não acho que seja em relação ao Haddad. O que eu acho que está acontecendo é que está havendo uma surpresa um pouco mais negativa com a arrecadação, por conta da queda de preço de commodity. Então a gente até pode ser beneficiado dessa alta recente do petróleo, que o Brasil virou muito importante, não só exportador líquido, como grande produtor, e essa história faz uma diferença fiscal muito grande. Mas até agora a arrecadação tem sido pior do que se esperava, e acho que duas coisas ficaram mais preocupantes, assim, agora, além da arrecadação, que ficou muito claro que a gente não vai cumprir a meta fiscal do ano que vem. E aí, como você sai dessa? Você sai dessa, já muda a meta? Mas se mudar a meta, provavelmente você não vai cumprir a próxima meta também, que você já começa assim a afrouxar. Então vamos tentar essa, todo mundo sabe que vai ficar baixo, mas você chega perto e aí você contingencia algum tipo de despesa. Provavelmente vai ser esse tipo. E aí, no final do ano, você revisa a meta, você reconhece que não vai ser, mas pelo menos você já tentou perseguir um pouquinho mais. E o outro medo é
A reforma tributária que vem, ela veio com, principalmente a questão da subvenção do ICMS, o impacto que isso pode ter sobre alguns cíclicos domésticos, sobre o que é Ipera, Renner, todo o setor de consumo, o que o Brasil vai na direção correta. Você tem que tirar essa maluquice em que você produz em Santa Catarina, leva para o Espírito Santo, volta para Santa Catarina, passa pela Bahia, porque você precisa colher todos os benefícios fiscais associados. É uma maluquice tributária e logística que não existe. E os departamentos de planejamento tributário das empresas com 30, 40 pessoas. Isso é uma aberração. Só que se de repente também você tira tudo do nada, cara, muita gente vai ter impacto de lucro de 25, 30%. Até você reorganizar a estrutura, tem muita empresa aí que se você tirar o benefício fiscal não para de pé. Então eu acho que gerou uma grande incerteza sobre isso, assim, acho que em bolsa sofreu muito sobre isso, né? Você tá vendo Renner em preços que você acha que... Eu nunca vi Renner na 9 vezes lucro estimado, acho que nunca vi. É um negócio que é... Por isso, como é que vai ficar essa bagunça? Provavelmente o lucro tá errado, é isso que o mercado tá dizendo, não é que ela tá 9 vezes lucro, provavelmente ela tá 12 e que a estimativa de lucro tá superestimada. Mas então eu acho que o que está acontecendo é a frustração com a arrecadação que gera uma preocupação para 24, essa dificuldade do governo conseguir receita e que maneira vai ser essa reforma tributária. Eu acho que a frustração está um pouco mais nessa do que a pauta não está andando, né? Essa dificuldade de dar a caixa ao Arthur Lira e o que isso representa, acho que a preocupação é mais por aí do que com o ministro. Não vejo... Talvez o mercado tenha, assim, sendo um pouco mais rigoroso, eu acho que estava muito decepcionado, aí encontrou o seu herói, e aí viu que, assim, ele não era aquele vilão, mas ele também não é um herói, é mais um idiota no mundo, como todos nós, tentando fazer o melhor e dando com a cara no muro e se frustrando e errando, mas acertando. E talvez essa frustração nesse sentido tenha acontecido. Caiu na real. Ele não era aquele monstro, também não vai ser um milagreiro. E, bem, tá bom. Aí agora a gente tá caindo no que é o Haddad real.